Saudações, senhoras e senhores, como é que estão vocês? Espero que passando por essa fase. Estamos aqui mais uma vez para discutir história, história geral, e o nosso tema de hoje é Revolução Francesa, um dos mais importantes assuntos da história geral, porque trata diretamente da formação, a partir da Revolução Francesa, a formação das características do mundo contemporâneo, que é esse nosso mundo moderno, que é liberal, que é capitalista, que é burguês. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre a Revolução Francesa. Para a gente entrar nesse assunto, eu queria relembrar uma coisa importante, galerinha. A coisa importante é o seguinte: a Revolução Francesa faz parte de um contexto histórico muito mais amplo de transformações fundamentais na realidade ocidental, ou seja, na realidade da Europa e de todo o mundo influenciado por ela naquele momento histórico. Especialmente aqui o continente americano, que era formado pelas colônias europeias do mercantilismo, as colônias europeias do Antigo Regime. Sabemos já que os Estados Unidos, em 1776, foi o primeiro povo da América a conquistar, a iniciar uma luta de independência baseado nas ideias iluministas, e vai ser a primeira ex-colônia a conquistar a independência e tornar país autônomo, vencendo a guerra contra a Inglaterra em 1783. Mas o contexto amplo ao qual me refiro, que vocês já ouviram, imagino eu, mais de uma vez, é a chamada Era das Revoluções, que inclui, então, um processo muito profundo de mudanças na realidade histórica envolvendo todos os aspectos da vida e da realidade histórica: economia, sociedade, política e cultura. Não é isso? Então o que a gente observa? A Revolução Industrial, que alguns de vocês, dependendo qual é o material que a gente está adotando aqui, já estudaram, outros vão estudar ainda. Mas a Revolução Industrial é um processo de transformação na base econômica da sociedade. O modo do capitalismo gerar riqueza e acumular riqueza está mudando. A Revolução Industrial vai permitir que a burguesia dê um salto de nível econômico, de poder econômico, e, portanto, também vai querer dar um salto de poder político. Além de que a Revolução Industrial muda a própria dinâmica da economia capitalista. A economia capitalista era, até a Revolução Industrial, baseada fundamentalmente no mercantilismo. O que isso quer dizer? Quer dizer uma economia baseada em considerar a produção da riqueza, a produção manufatureira, como uma atividade secundária, marginal. Por isso que as colônias é que eram considerados centros produtivos. Enquanto que os países capitalistas europeus, as metrópoles, se especializavam na atividade comercial, por isso o mercantilismo. Isso vai mudar. Isso vai mudar. A dinâmica do capitalismo vai mudar, e isso é um pilar de transformações revolucionárias que vai acabar por contribuir na destruição do antigo regime e na criação de uma nova realidade capitalista, industrial, liberal, burguesa. O outro pilar das transformações que vão destruir o antigo regime para criar esse mundo capitalista, liberal, industrial e burguês é o pensamento iluminista. Mas não apenas o pensamento iluminista em si mesmo. O pensamento iluminista tem uma capacidade, por ser um movimento filosófico muito importante, de transformar a maneira de compreensão da realidade, de produzir uma crítica aguda à realidade política, social e econômica do antigo regime. A gente já discutiu isso. Porém, a efetividade do pensamento iluminista se realiza, concretamente, quando revoluções políticas e sociais buscam destruir esse controle absolutista do Estado sobre a economia, sociedade, mercantilismo, sociedade estamental, etc., e criar uma nova realidade que seja baseada... Deixa eu desligar o barulho do meu celular aqui. Que seja baseada, então, no mundo liberal, no mundo baseado nas ideias iluministas da liberdade econômica, da liberdade política, da igualdade jurídica e dos princípios gerais do iluminismo. A partir disso, então, o que a gente observa? A gente observa que os dois grandes faróis revolucionários iluministas no final do século XVIII são, precisamente, a independência dos Estados Unidos, que a gente já debateu, e
A Revolução Francesa, que debateremos a partir de agora. Então olha aqui comigo, por gentileza. Quando a gente fala da França no século XVIII, nós estamos falando de uma sociedade que era do antigo regime. Portanto, era uma realidade em que o poder é absoluto, a economia sofre pesada intervenção do Estado, se fazendo uma economia mercantilista, a sociedade ainda é baseada nas tradições e nas heranças feudais da sociedade estamental, né? Uma sociedade baseada no nascimento e numa espécie de crença de que a nobreza e o clero são camadas naturalmente superiores. Então nós temos uma sociedade que ainda, apesar de, né, no terceiro estado, o que é o terceiro estado? A terceira camada da sociedade estamental, que é composta pelos não nobres, desde a burguesia mais rica até o camponês mais pobre, apesar de dentro desse terceiro estado a gente ter uma sociedade já bem diversificada, né, uma sociedade capitalista de classe se formando, onde a burguesia tem mais influência social porque tem mais grana, e os camponeses e outras camadas sociais ali, né, camponeses, trabalhadores livres, têm menos influência social e, portanto, menos poder na prática, porque não possuem capital, porque não possuem acúmulo de riqueza, acúmulo de capital. Isso é uma realidade dentro da terceira camada, em que a sociedade capitalista de classes está em formação. Mas a realidade predominante na sociedade ainda é essa, né, do antigo regime, do poder absolutista, da economia mercantilista, da sociedade estamental, e de uma cultura que, apesar de todos os avanços científicos, ainda é teocêntrica. Por isso, o clero continua sendo o primeiro estado, formado por aproximadamente 5,5% da população total da França, porque o clero tem o alto clero e o baixo clero, né? Tem os padres de aldeia, os padres de paróquia, e tem o alto clero, os bispos, cardeais, etc. Junto com esse primeiro estado, essa primeira camada, esse clero, nós temos a segunda camada, que é a nobreza decadente, mas a nobreza que ainda tem muito poder, muita influência e muitos privilégios, porque vive junto com o rei na corte. Lembram disso, das aulas de absolutismo? Pois é. Essa nobreza privilegiada compunha aproximadamente 1,5% da população francesa nos finais do século XIX. Então isso significa que 7% da população, aproximadamente, na França, tinha todos os privilégios, todas as vantagens, todos os poderes, né, de viver na corte, de ocupar os cargos públicos, né, os cargos de autoridade estatal, ministros, conselheiros do rei absolutista, de não pagar impostos, de poder estabelecer certos tipos de contrato, de receber pensões, que são pagamentos pelo simples fato de ser nobre, enquanto o resto da sociedade vivia um cenário de exclusão. Mesmo a rica burguesia não tinha esses privilégios, vantagens e direitos. A gente tem um clero e uma nobreza altamente privilegiados e que mais? São sustentados pelos impostos do terceiro estado, são sustentados pelos impostos dessa camada popular barra trabalhadora barra burguesa, né? Do povão mais miserável, passando pelos trabalhadores rurais e urbanos, até chegar à burguesia, que pode ser desde a alta burguesia riquíssima, os donos de bancos e de grandes negócios comerciais, até a baixa burguesia ou a pequena burguesia, que são os donos de pequenos negócios, né? Desde o dono do Banco Itaú até o tiozinho da padaria, na esquina da sua casa, é todo mundo burguesia, porque é todo mundo patrão, que tem um negócio, que explora o trabalho, contratando trabalhadores, pagando por tempo de trabalho, etc. E lucra, né? Acumula lucro. Claro que o alto burguês tem muito mais grana e, portanto, muito mais poder e influência do que uma pequena ou baixa burguesia. Mas, enfim, tudo isso aqui é o terceiro estado, que com seus impostos, seus lucros, no caso da burguesia, e seu trabalho, no caso do resto da sociedade, sustenta os privilégios e luxos do clero e da nobreza na corte. Então esse é o cenário da sociedade francesa, e esse é um cenário que causa extremo descontentamento. Não é à toa que quando a gente entra no século XVIII, quando a gente chega na parte final do século XVIII, né, a gente tem dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo nessa sociedade estamental francesa. De um lado, a gente tem quem está completamente puto com isso e não suporta mais a situação, tanto na burguesia quanto no povão, que não aguenta mais pagar imposto e ter seus negócios controlados pelo Estado absolutista e pela política econômica mercantilista. Né? A burguesia tá puta, não aguenta mais isso.
O povão tá puto, porque não aguenta mais trabalhar desgraçadamente e não ter direitos, e não ter garantias, e não ter liberdades, e ainda pagar impostos excruciantes, quer dizer, esmagadores, de gerar sofrimentos terríveis, de empobrecimento e miséria mesmo, uma desigualdade social extrema, piorada pelos impostos, que para os camponeses é pior, né? Porque os camponeses pagam imposto para o governo e pagam imposto para a nobreza, e pagam imposto para a igreja ainda. E os trabalhadores urbanos também, né? Não pagam imposto para a nobreza, mas tem que fazer ali a sua contribuição da fé católica, né, o dízimo, e mesmo que não seja mais, né, nas cidades isso não é mais uma obrigação propriamente inescapável, mas tem que pagar imposto para o Estado absolutista que suga o sangue da classe trabalhadora. Então não é à toa que de um lado nós temos quem está puto com isso. Claro que do outro lado nós temos, e aí quem está puto com isso a gente observa nessa charge, olha que interessante. Né? Nós temos aqui o terceiro Estado, representado como um burguês, sendo esmagado por uma pedra que representa o Estado absolutista, com seus impostos e obrigações. Então o Estado esmaga o burguês, o trabalhador, o terceiro Estado, para sustentar o quê? Os privilégios e os poderes do clero e da nobreza. Não, essa figura em roxo não é uma mulher, foi representada assim exatamente para fazer uma sugestão extremamente machista, por sinal, né? De que o clero é escroto porque é afeminado, de que a nobreza é escrota porque é afeminada. Veja o nobre todo branquinho de maquiagem, com uma peruquinha, abraçado com o clero. Então essa crítica à delicadeza e à elegância da nobreza e do clero, nesse sentido de um comportamento típico das cortes, né? Tipicamente daquela sociedade onde cada gesto era planejado para ser um símbolo de poder, isso está sendo criticado na charge. Então, veja, é como se eles estivessem dizendo assim, no mais possível espírito de machismo e homofobia. Estão dizendo, esses viadinhos e seus luxos são sustentados pelo Estado que esmaga o povo. Né? Enquanto o povo está sendo esmagado, está aqui, ó, o arado está abandonado. O que isso representa? Representa que a burguesia e os trabalhadores não conseguem produzir, não conseguem gerar riqueza por culpa do Estado. Então nós temos, isso aqui foi uma charge que foi publicada num panfleto em 1789, às vésperas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como o mais importante movimento revolucionário iluminista da história, se inicia em junho de 1789, julho de 1789, mas já um pouco antes as críticas estavam nesse nível, né, distribuir panfleto e fazer pesadas críticas. Agora, claro que havia gente, principalmente na burguesia, mas também no povo, que sentia o peso disso que a charge apresentou, né, mas que não tinha ainda a clareza e nem a coragem de se insurgir, de se revoltar contra isso. Então a gente tinha uma parte grande do povão trabalhador que tinha medo de uma ideia iluminista revolucionária, de derrubar a monarquia absolutista e acabar com os privilégios do clero da nobreza, porque simplesmente via essa ordem social, né, essa forma de organização social, de imposição de um sistema de poder, como algo natural, criado por Deus, que tinha que ser respeitado. Então havia muita gente conservadora, reacionária, que tinha medo das mudanças que o iluminismo propunha. Havia também uma parte da burguesia que não estava a fim de combater esse sistema, mas estava a fim de entrar nele. Então tinha uma parte da burguesia no final do século XVIII que comprava títulos de nobreza para poder fazer parte desse mundo privilegiado, dos contratos e cargos vantajosos e favorecidos que só a nobreza tinha acesso. Claro que esse burguês que comprava, né, que adquiria um título de nobreza comprando terras ou casando-se com uma mulher, ou casando suas filhas com um homem de origem nobre, enfim, né, para dar um caráter de nobreza à família, eles não eram considerados uma nobreza real, né, eles eram apelidados de nobreza togada. Uma toga é uma capa que você põe por cima da roupa, quer dizer, você não é realmente nobre, você foi togado como nobre. É uma nobreza de aparências. Mas foda-se, eles eram considerados meio ralezão pela nobreza de sangue? Eram, mas foda-se para eles. Porque o que eles queriam mesmo? Eles queriam mesmo entrar no mundo do privilégio. Então tinha isso, né?
tinha gente na burguesia, no povão, que era conservador e que ou por medo ou por buscar vantagens não concordava com esse tipo de crítica. Mas, esmagadoramente, cada vez mais nós temos o quê? Uma França em contradição. O que quer dizer uma França em contradição? Quer dizer que a realidade do absolutismo e dos privilégios do clero e da nobreza cada vez mais convivia com os ideais iluministas, né, as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, etc. As ideias de fim dos privilégios do clero e da nobreza, fim do absolutismo, fim do mercantilismo, blá, 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 que nós já estudamos. E o povão também, né? Povão e burguesia estão querendo, uma parte grande querendo cada vez mais essas transformações que o iluminismo propõe. Apesar de, repito, ter uma parte grande da sociedade que ou por medo ou por interesse não combate esses privilégios. Mas nós temos uma França em contradição. Cada vez mais gente influenciada pelas ideias iluministas está querendo destruir os privilégios estamentais do clero e da nobreza. Nesse sentido, da ascensão de um movimento iluminista que vá buscar a destruição do antigo regime na França, nós temos que perceber que a independência dos Estados Unidos foi uma influência dupla. Uma influência dupla porque foi uma influência ideológica e econômica ao mesmo tempo. Vejam bem, senhoras e senhores. A França vivia, nas vésperas da Revolução, um cenário de crise econômica. Né? Especialmente ali de 1785 para frente, a crise ficou muito evidente e muito grave, com desemprego, com estagnação econômica, ou seja, a ausência de crescimento econômico, com retração da atividade industrial e comercial, com balança comercial desfavorável, um monte de problema econômico estava rolando na França. Uma agricultura que passava por péssimas colheitas por conta de problemas da falta de produtividade agrícola, mas também problemas relacionados a fenômenos climáticos e naturais, como secas, enfim. Então era uma economia em crise, de 1785 para frente, em crise aguda. Mas já antes era uma economia combalida. Combalida quer dizer em dificuldades. Principalmente por quê? Porque a Inglaterra vivia a Revolução Industrial e estava dominando o mercado internacional de produtos manufaturados. E a França, que não tinha lá muita colônia lucrativa na América, e também dependia da exportação de manufaturas, especialmente manufaturas de luxo, né, cosméticos, roupas, calçados, móveis, moda, enfim, moda. A França não estava mais conseguindo concorrer com a indústria inglesa, porque a indústria inglesa era mecanizada, enquanto a indústria francesa é uma indústria de luxo manufatureira ainda. Então, nesse cenário, a França já estava, desde 1760, 70 por aí, perdendo força econômica, enquanto a Inglaterra multiplicava a sua força econômica. Então, o que isso tem a ver com os Estados Unidos, né, minha gente? Tem a ver o seguinte, quando o governo absolutista francês vai lá apoiar a guerra de independência dos Estados Unidos, e vocês lembram, né? O apoio francês à guerra de independência dos Estados Unidos foi fundamental para os Estados Unidos conseguirem conquistar sua independência, vencendo a chamada Guerra de Independência em 1783 com o Tratado de Versalhes. Quer dizer, o tratado foi assinado na sede do governo absolutista francês. Então, isso é uma influência que o governo absolutista do rei francês, que era o Luís XVI era o rei da França, considerado um imbecil, neto do Luís XIV, o Luís XVI achava que fazendo isso, apoiando a independência dos Estados Unidos, ele ia estar prejudicando a Inglaterra para conseguir fortalecer a França. Mas na verdade o que ele conseguiu foi um efeito muito contrário internamente. Porque internamente aconteceu o quê? O povo começou a pensar, caralho, mano, o rei absolutista aqui, na França, persegue e proíbe o iluminismo aqui na França, não quer saber de abrir mão do seu poder absoluto aqui na França, mas apoia um movimento absolutista um movimento iluminista, liberal, republicano, lá do outro lado do oceano. Então, essa contradição fortaleceu o discurso e a propaganda iluminista dos filósofos, pensadores, mas também do povo e da burguesia que eram a favor de transformações. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é que, claramente,
a participação da França na guerra dos Estados Unidos gerou gastos enormes. E esses gastos enormes acabam por piorar a situação do povo, a situação da crise econômica que afetava mais o povo trabalhador e os camponeses. Porque o governo teve que aumentar a cobrança de impostos para sustentar esse apoio militar à independência dos Estados Unidos. Então veja, contradição das contradições. A situação só piora. E além de que, né, a vitória da independência dos Estados Unidos é por si só um exemplo para todos os povos do mundo que estavam cada vez mais influenciados pelas ideias do iluminismo, de que é possível sim acabar com o antigo regime e criar um novo sistema republicano de sociedade, sem monarquia, sem absolutismo, e que a ideia de um rei representante de Deus na Terra é uma farsa, porque lá nos Estados Unidos eles se autogovernam e não obedecem mais o rei da Inglaterra e não veio castigo divino nenhum. Percebe? Então todos esses elementos são a influência ideológica e econômica dos Estados Unidos para acelerar a ocorrência da Revolução Francesa, né? Então nós temos um cenário de crise econômica, um cenário de crise ideológica. Crise econômica é a situação da economia francesa que não consegue concorrer com a Inglaterra, que tem colheitas cada vez piores por causa do baixo índice de desenvolvimento tecnológico e por causa de secas e problemas climáticos. É uma crise também ideológica. Por que uma crise ideológica? Porque essa crise ideológica significa a ascensão das ideias iluministas. E é também uma crise, portanto, de todo o antigo regime francês. É uma crítica e um questionamento cada vez maior do antigo regime e um crescimento cada vez mais forte do apoio burguês e popular às ideias iluministas. E como a miséria do povão está aumentando cada vez mais, o cenário da França está pronto para uma revolta. Só um parênteses, gente, eu coloquei ali o exemplo da loteria, que é o seguinte, tem uma anedota que se conta sobre a situação da França nas vésperas da Revolução, que é o seguinte, em geral, quando o governo cria um sistema de loteria, é para o governo ganhar dinheiro, o governo sempre ganha dinheiro, por quê? Porque a loteria geralmente é organizada de um jeito que o prêmio da loteria não está fixado antes de começar a vender os bilhetes. O prêmio da loteria é uma parte do que a loteria vai arrecadar com a venda de bilhetes. Só que a loteria de Paris, que era administrada pelo rei, ela dava um prêmio fixo, que muitas vezes o prêmio era maior do que o que a loteria conseguiu arrecadar com a venda de bilhetes. Então veja, o absolutismo era um sistema de governo tão irracional, pelo menos para a cabeça iluminista da burguesia e dessa parte do povo que estava sendo influenciado por essas ideias, o absolutismo é um negócio tão irracional que a França, em plena crise, o governo nem com a loteria conseguia ganhar dinheiro para dar uma melhorada na situação das finanças públicas, né? O governo absolutista era tão estupidamente irracional que conseguia ter prejuízo até na loteria. Enfim, esse é o cenário. A situação está pronta para uma revolução, você percebe? Beleza. Só que não vai ter revolução. Por enquanto, não, né? Antes de 1785, o cenário ainda está sob controle do rei, do absolutismo, do antigo regime, apesar de todas essas contradições e de todas essas disputas. O que vai acelerar os problemas, os problemas da França, e que vai, por acelerar os problemas da França, acelerar também a luta contra o absolutismo e o antigo regime para fazer eclodir a Revolução Francesa, como em todas as revoluções da história do mundo, né? Tem um pensador, um cientista, um filósofo, um revolucionário russo chamado Vladimir Lenin, que costumava dizer o seguinte: toda revolução é filha da fome. Que significa o quê? É o agravamento das condições econômicas, é o desemprego, é a miséria, é o excesso de impostos, é um cenário em que o povo sofre tanto com a desigualdade econômica e social, sofre tanto com a perda ou a ausência de direitos sociais e econômicos, com a falta de trabalho, emprego e renda, que é
dessa miséria popular que nasce a revolução. A revolução não nasce do planejamento dos líderes políticos, não nasce do pensamento filosófico dos iluministas. As revoluções nascem do povo puto. Porque quando o povo puto sente que não tem mais nada a perder, que a crise econômica, a miséria e a precariedade da vida tornam a vida tão difícil que viver ou morrer não faz muita diferença, aí as pessoas apertam a chamada tecla foda-se da história. Porque aí as pessoas vão falar assim, bom, viver desse jeito ou morrer lutando para mudar, é melhor morrer lutando para mudar. E é aí que as revoluções eclodem, é aí que as revoluções explodem. Então o que nós vamos tentar entender agora? O que aconteceu na França de 1785 para frente para que a Revolução Francesa acontecesse? Tá bom?